Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal, hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025. A gente começa, como sempre, olhando primeiro para o cenário local. A gente teve uma semana bastante positiva aqui para a Bolsa Brasileira. A gente viu o índice subindo 3,01% na semana, fechando cotado aí a 126.134 pontos. E com isso a gente fechou o mês de janeiro com ganhos de 4,86% no índice Bovespa e 6,11% no índice de Small Caps. Em dólares, nossa bolsa subiu no mês de janeiro 12,53%, foi uma alta bastante expressiva. Realmente o índice performou muito bem e a gente teve uma queda do dólar ao longo do mês de janeiro, que acabou contribuindo para o EWZ lá em Nova York ter uma alta tão expressiva assim. Tá? Bom, as ações brasileiras na semana passada acabaram saindo ilesas aí da turbulência global que a gente teve com relação à tecnologia de inteligência artificial, né? E a gente viu, na verdade, a bolsa se beneficiando, inclusive, até do fechamento das Treasuries, que recuaram nos Estados Unidos. Tá? Bom, além disso, a gente teve o Copom, que elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual, em linha com as expectativas do mercado, mas acabou adotando uma sinalização mais flexível, que contribui, então, para um aumento do apetite de risco aqui. Tá? A gente viu com isso, então, a curva de juros fechando aí 0,42 pontos percentuais e o dólar também recuou bastante, caiu 1,20 na semana passada. Olhando para o índice Bovespa, né, a gente viu que ele se beneficiou principalmente de papéis que tem um peso mais expressivo no índice, né, as ações da Vale, por exemplo, saltaram 2,2% na semana, foram impulsionadas aí principalmente pelo relatório de produção e vendas que veio ligeiramente acima das expectativas. Olhando os demais papéis, a gente viu os papéis mais cíclicos, como Magazine Luiza e Dux, tendo altas bastante expressivas. Magazine Luiza subiu mais de 17% na semana e Dux teve alta de quase 11%, né, também indo em linha aí com o fechamento da curva de juros. E no campo negativo, as ações da VEG recuaram quase 5%, pressionadas pela sua exposição à demanda por inteligência artificial. Tá? No cenário internacional, bom, aí nos dados da semana, aí sim a gente vê uma semana um pouco mais turbulenta, né? Então, principalmente após a empresa chinesa, a DeepSeek, lançar uma inteligência artificial com custos de produção bastante reduzidos e também, em tese, mais eficientes aí que os concorrentes. Tá? Bom, como resultado disso, as ações de empresas beneficiadas pela demanda por infraestrutura de inteligência artificial ou com modelos de negócio concorrentes à empresa chinesa sofreram bastante aí na bolsa. A gente viu como destaque negativo a Nvidia, que caiu 17% só na segunda-feira. Tá? Por fim, a gente continua com a temporada de resultados lá nos Estados Unidos, né? Temporada de balanço do quarto trimestre. A gente já teve até o momento 179 empresas do S&P 500 já reportando resultado, com 78% delas superando estimativas de lucro, tá? Segundo os dados da Bloomberg. E do lado macro, o Fed ele manteve a taxa de juros dos Estados Unidos inalterada, mas seu comunicado foi marginalmente mais duro, né, reconhecendo o caminho difícil para levar a inflação americana de volta à meta de 2% no país. Tá? Voltando para o Brasil, a gente olha nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX, ele teve uma semana de leve alta e subiu 0,66% na semana, mas isso não impediu que o índice fechasse o mês de janeiro no campo negativo, aí recuando 3,07%. A gente teve os FIIs de papel integrantes do IFIX apresentando desempenho médio de 0,30 na semana, e os FIIs de tijolo, uma alta um pouco mais expressiva, subiram 1,33% de média. Apesar da alta da Selic em 1 ponto percentual, né, a gente teve um encontro do ministro Fernando Haddad com alguns empresários, onde o ministro anunciou que houve um erro de interpretação e prometeu corrigir o texto da reforma tributária que prevê a taxação de FIIs e FIAGROS. Né? Então, esse pronunciamento trouxe aí um certo alívio para as cotações dos fundos listados. Né? Aparentemente, o governo não vai mais seguir com essa ideia de tributar os fundos. Tá? Indo para a parte de moedas, a gente viu o dólar na semana fechando contra o real
em mais uma semana de queda, né, recuou aí 1,20%, um pouco mais de alívio aí no nosso câmbio, fechando cotado a R$ 5,84. Porém, quando a gente olha o DXY, a gente viu o dólar se fortalecendo ainda frente aos principais pares, né, apresentou alta aí de quase 1% na semana passada, tá? E as criptomoedas, a gente teve uma semana aí de realização, Bitcoin caindo um pouco mais de 3%, o Ethereum também indo na mesma linha, recuando aí quase 4% na semana, tá? Chamo agora então o Matheus Ogata comentar um pouquinho da curva de juros pra gente. Bom dia, Matheus. Falei, Gustavão, bom dia, pessoal. Bom, a gente teve um fechamento bem expressivo essa semana, né? Como vocês podem ver aí na imagem. Basicamente, a gente teve um fechamento em todos os vértices da curva de juros, como consequência da decisão do Fed em relação à taxa de juros, né? Decidiu aí manter a taxa de juros como já era esperado anteriormente, né? A gente já tinha uma expectativa que o juros iria se manter no mesmo patamar que está agora, né? 4,50 e 4,25. E também a decisão aqui do Banco Central brasileiro em relação à taxa de juros brasileira, de aumento de juros por nossa parte, né? Essa decisão era muito aguardada, afinal de contas foi a primeira decisão aí com a presidência do novo presidente do Banco Central, Gabriel Gallipo. Veio em linha com o que a gente já estava esperando, então muito bom para nós, né? O que mostra talvez uma postura mais técnica do que política, do que a gente tinha alguns temores, né? Que poderia ter sido. Óbvio que ainda temos outras decisões. O próprio Banco Central já deixou bem claro que muito provavelmente para a próxima reunião vai ter um novo aumento de 100 bips, mas vamos aguardar aí, porque tem bastante dados aí pela frente. De qualquer maneira, a gente teve aí essa queda da taxa de juros, uma desinclinação na curva, e também para essa semana aí a gente tem tanta divulgação da ata do Copom, que também é muito importante, né, vai nos ajudar a ter um pouco mais de um termômetro em relação a como está a postura do Banco Central, e também a gente tem dados de empregos lá nos Estados Unidos que vão ser bem importantes. Da minha parte é só, tá, pessoal?